Galera, já que eu tô aqui, vou gravar já o segundo vídeo aqui. E essa já é uma dica para vocês, tá? Sempre que você for produzir conteúdo, tem estoque de conteúdo, grave 3, 4, 5 vídeos, 6 vídeos, deixe em estoque. No vídeo passado eu comentei para vocês aí que eu fiz um detox digital. Falei que eu vou abrir a caixa preta de Alphaville. Vamos lá. Alphaville é uma região de São Paulo, aonde está conectado dois municípios. O município de Barueri e o município de Santana de Parnaíba. Quando você vem para cá, Alphaville, tem um Alphaville industrial e o Alphaville residencial, tá? Essas duas regiões. A maioria das empresas estão focadas em Alphaville industrial. Porém, existem outras empresas também que estão bem próximo aos grandes residenciais, os famosos, né? Que tem aqui na região de Alphaville, né? O próprio nome diz, o Alphaville 1, 2, 3, 4, os Tamborés, mas existem outros grandes residenciais aqui na região. Você vai estar conectado com polo de empresas do mercado tradicional extraordinário. Só que a maioria veio para cá querendo conectar com marketing digital e ganhar dinheiro fácil. E aí é onde nasce a frustração, a decepção daquela galera que eu falei no vídeo anterior, que mais de 83% da galera que veio para cá voltou frustrado. Então você tem aqui a oportunidade de morar em Barueri, que é extraordinário, só que o custo de vida já está um pouquinho elevado. Barueri é o município. Se você morar na região de Alphaville e Barueri, aí já sobe. Vou te dar um exemplo. Um apartamento em Barueri, no município, sem ser na região de Alphaville, você paga aí R$ 3.500 de aluguel. O mesmo apartamento na região de Alphaville, você já começa a pagar a partir de R$ 5.500. A mesma metragem quadrada, os mesmos benefícios de condomínio. Às vezes um condomínio em Alphaville não tem tudo aquilo que vai ter num condomínio fora da região. Por exemplo, eu morei em Carapicuíba num condomínio, que eu morei em um apartamento lá, que tinha sauna, tinha quadra de areia, piscina de corrida, tinha basicamente 18 áreas de entretenimento, churrasco, academia, piscina aquecida, né? Que muitos dos condomínios de Alphaville, os antigos, não tem, tá? Então, o que vale a pena você morar? Por que tem essa diferença? Alphaville, você é uma região só de condomínio, então você tem a segurança da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, mais o BOP. BOP não, aqui chamou outro nome, né? Mas é a Força Tática da Polícia Militar, a Rota, né? A Rota. Você tem mais a segurança privada que faz aqui em Alphaville, né? Então você tem no mínimo 5 forças de segurança. Então isso faz com que a região é segura. Primeiro ponto é isso, segurança. Segundo ponto, se você quer conectar com a nova bolha dos novos ricos, que são a galera conectada no tradicional e no digital, a maioria da galera do digital tem grandes negócios no tradicional. Só que a maioria dos gurus de palco só ensina o digital, mas ele não ensina o operacional na prática, como que ele guarda o dinheiro dele, como que ele protege. E a maioria dos gurus estão concentrados em Alphaville. Por que Barueri aqui, a região de Santana? Porque o município de Barueri, ele tem algumas isenções de impostos, algumas oportunidades de impostos melhor do que outros municípios, principalmente para o segmento. Então, a grande parte da galera está aqui por causa dos incentivos fiscais. Ô meu bebezão, o que foi? O que você quer? Vamos jogar uma bola? Vou tirar você do carrinho aqui, ó, para nós jogar uma bola. O que você acha? Vamos? Então a galera está conectada aqui por causa dos incentivos fiscais, gente. Tá? Primeiro ponto é isso. Segundo ponto, a maioria dos gurus de palco aí,
né, do digital, eles não são amigos, só são parceiros de negócio. Outro ponto que eu quero abrir a caixa preta aqui, quando os caras dizem que são sócios, a grande maioria não é sócio de verdade, é só produtor e coprodutor. O que que é isso? Eu tenho uma mentoria, uma imersão, né? A gente tem aí uma assessoria, uma consultoria, e aí, por exemplo, eu vou lançar aqui a imersão NR Mind, né? Que é a mentalidade dos novos ricos. E aí eu sou sócio, vou colocar aqui, do João. Só que a gente é só sócio do produto. A gente faz o cadastro lá na Hotmart, eu sou dono do produto e eu decido dar 45% para o João. O João vai me ajudar na minha mentoria. E aí a gente se institula como sócios. Só que não tem um CNPJ, não tem uma empresa que diz que a gente é sócio de verdade. A gente tá ali só naquele produto. Acabou aquele produto, cada um cuida da sua vida. Muita gente divide o palco, mas nem se fala na vida pessoal. É que nem dupla de cantores sertanejos. Tem muita dupla que os caras não são amigos na vida pessoal, né? Só estão ali pelo negócio. E de fato entra o ponto crucial, que é a cultura do reino. Vamos viver a cultura do reino. A minha empresa é uma igreja aqui, vira uma loucura, uma confusão isso. Aí eu te pergunto, tá, mas de qual reino a gente está falando? A própria Bíblia, ela questiona isso. E a gente está na fase de 24 de Mateus, o princípio das dores, onde sempre existiu, mas agora está uma febre de falsos pastores, falsos mentores, falsos gurus, que geram uma confusão na vida das pessoas que você não tem noção. Tem muita imersão no Brasil, não é aqui de Alphaville não, tem Alphaville, tá? Mas no Brasil inteiro, desde imersão, profissionais que você contrata e aí, baseado na crença pessoal dela, ela vai direcionar a sua vida. Então vamos lá. Se você contratou um psicólogo que é cristão e ele tem família, o que ele vai te direcionar? Ele vai te dar conselhos, né? Ao você cuidar da sua vida espiritual, conectar com Deus, né? Cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, porque é a experiência de vida dele. Agora você imagina que você tem um psicólogo ateu e ele faz parte da Umbanda ou de outra religião que não é do cristianismo. É só exemplo, tá, gente? Você acha que esse psicólogo vai te direcionar para onde? Baseado na experiência de vida e na crença dele. E aí é que mora o perigo. Cada mentor, consultor, profissional de desenvolvimento humano, enfim, tudo que você pensar que é para isso, os caras vão direcionar você não para ter o resultado dos seus objetivos, mas eles vão compartilhar a experiência deles baseado na experiência de vida deles. E eu vou contar um caso de uma profissional que eu atendi ela na empresa, e essa profissional tinha um psicólogo, e esse psicólogo estava direcionando ela para separar do casamento dela e começou a direcionar ela a fazer coisas na vida espiritual dela que nada tinha a ver com aquilo que ela já vivia. Vou te dar um exemplo. Ela é católica, casada, filhos, e o profissional estava direcionando ela para outra crença, fora do cristianismo, e ainda levando um direcionamento que ela ia acabar com a família dela, com a vida dela. Quando eu identifiquei esse ponto, eu comecei a orar, e Deus permitiu que, como amigo e não como profissional, eu comecei a trocar ideia com ela, e aí a gente conseguiu trazer essa clareza, e ela conseguiu voltar para os princípios dela e dar continuidade. Porque quando você vai atender como profissional, não interessa a crença do seu cliente, você está ali para entregar o resultado do objetivo dele. E aí eu vou falar um negócio, vocês vão ficar bravos comigo, mas os gurus,
os falsos profetas acabaram com os coaches no Brasil, só que eles aplicam a metodologia do coach, só que sem técnica. Porque um coach, profissional coach, tá? O que ele fazia? Ele pegava você no plano A, na onde você estava, e trabalhava os seus objetivos para você chegar no ponto B, que é a realização do seu objetivo. Então vamos lá, coach de emagrecimento. Então tinha que ser um profissional da educação física, nutricionista. Ele ia pegar a metodologia de um instituto de coach, ia ali fazer uma sessão e saber, vamos lá, Edson, você está com 94 quilos, você quer chegar aos 78, qual é o processo que a gente vai percorrer? Então você vai ter que ir numa nutricionista, você vai ter que fazer esse exercício. E qual que era a diferença do processo do coach? É que ele ia aplicar as ferramentas que ele aprendeu, tá? Num instituto ou numa faculdade. E aí tinha um método, uma metodologia a ser cumprido dentro de um prazo de 6 semanas, 12 meses, enfim. Cada um tinha o seu processo. Agora, os gurus, os mentores, o que aconteceu? Cara, não tem metodologia, não tem nada. Cada um traz ali, ó, 12 encontros, que você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. A crença pessoal não tem dado técnico, não tem embasamento científico. É baseado na experiência dele. E nós sabemos que o brasileiro é indisciplinado, a gente é uma cultura mista, louca, a gente não sabe nem de onde a gente veio, para onde a gente vai. Mais perdido que segue no tiroteio. E aí, cara, como que a gente vai ensinar algo que nem a gente vive, pô? E aí virou a loucura. Aí você não sabe se o cara é um consultor, mentor, coach, psicólogo, pastor, sei lá, profeta, padre, bispo, sei lá. Você não sabe mais. Você contrata uma mentoria, uma consultoria do cara para melhorar o tributário da sua empresa. Chega lá, o cara tá querendo te batizar de novo. Aí você vai pro outro lado, o cara quer te levar para um negócio de carta e depois pro terreiro. Mas você só queria que o cara fazia a sua contabilidade. Tô só te dando exemplo, né, da bagunça geral que tá no mercado. Ninguém sabe o que é cada um mais. A crise de identidade está gigantesca. Eu fui um cara que sempre nasci num lar cristão, né? Tive a oportunidade de visitar várias igrejas, Assembleia de Deus, católica, congregação, né? Essas mais modernas, visitei algumas paredes pretas aí. E o que eu entendi? A vida ela é muito mais simples do que a gente imagina. E Jesus Cristo veio na Terra para mostrar como a gente conquistar a salvação e ser livre. Olha que doideira. Só que a liberdade é você viver por princípio. E Jesus Cristo viveu por princípio, respeitou vários processos. Pera aí, eu já continuo esse vídeo. Dando continuidade aqui para finalizar esse assunto, é o seguinte. Então, o que eu identifiquei? Foi gerada uma crise de identidade, onde as pessoas se perderam no seu propósito pessoal, profissional, espiritual. E aí virou uma confusão, né? E aí, aonde é que está o grande problema do brasileiro? A gente gosta de resultado rápido. E porque alguém está tendo sucesso em determinada área, você acha que você também vai aprender e vai ter sucesso. Então o que aconteceu? Veio a fase dos influenciadores que ficaram multimilionários, depois veio as bet, enfim, veio os gurus do digital, né? Consultoria, mentoria, imersões e tudo mais, né? Os empreendedores de palco. E aí a galera se perdeu. E eu vou falar para você, nesse nicho aí, tem muita gente que ficou endividada, muita gente que quebrou, muita família destruída, muita crença limitada, muito bloqueio emocional gerado. Um movimento que tinha tudo para dar certo, um movimento, e eu não estou falando especificamente de uma pessoa, de um ecossistema, estou falando do mercado geral. Todo mundo se perdeu no rolê. A crise de identidade está muito alta. E o que você faz? Você tem que parar, fazer um detox. Foi o que eu fiz, parei de seguir muita gente, fechei meu Instagram e fiquei um tempo afastado do celular. Fui fazer uns exames, vou cuidar da minha vida,
de um tempo. Para quê? Para voltar à minha essência e conectar com o meu propósito. Então eu sou fruto de um resultado não positivo financeiro, né? Desses movimentos. Desde quando eu comecei a participar, de 2020 para cá, eu deixei de faturar e crescer o que eu vinha crescendo nos últimos 3 anos da minha vida. De 2017 a 2020 eu cresci bastante. De 2020 a 2026 eu paguei muito caro por estar dentro dessas bolhas do desenvolvimento humano. Edson, você é contra isso? Lógico que não, a gente tem que buscar. Mas a gente precisa ter noção daquilo que o Senhor nos chamou, daquilo que realmente traz resultado. E a grande transformação começou quando eu virei pai. O dia que meu filho nasceu, ali nasceu um novo Edson, um cara totalmente diferente, pé no chão, com mais sabedoria. O foco mudou, o objetivo mudou, e aí eu me tornei uma pessoa mais simples de coração, e eu comecei a buscar mais ter qualidade de vida e principalmente clareza espiritual e viver do simples. Viver do simples não é viver na escassez, viver do simples não é ter uma vida miserável. Ser simples de coração como uma criança é o que a palavra nos ensina. E você saber o que é prioridade na sua vida e principalmente quem é você e o que Deus te chamou. Por que Ele te deu o privilégio de estar aqui na Terra? Para esse vídeo não ficar muito longo, no próximo vídeo eu vou falar da minha crise de identidade que vem desde criança. E aí vocês vão entender como que tudo se conecta e tudo faz sentido. Sei que talvez é um conteúdo mais chato esse conteúdo que eu estou trazendo, eu só queria trazer essa clareza para você. Então, resumindo o nosso bate-papo aqui, eu vou participar de uma imersão. Ok, qual que é o objetivo da imersão? Qual que são as referências? O que eles vão ensinar lá? Eu sinto saudade da época dos seminários, né? Que os institutos traziam um teor educacional. Tinha ali a parte da teoria, a parte da prática, e o ensinamento é baseado em dados. Não tem como hoje você participar de um treinamento, de uma consultoria, de uma imersão, se não tem dados. É só da boca para fora, só contar história, entendeu? Você precisa ter método, você precisa ter dados. Então eu vou participar de uma imersão, ok. Esse profissional que vai aplicar essa metodologia, o que ele me ensina, qual que é a experiência na vida profissional dele, na vida espiritual, enfim, depende da imersão. Vou te dar um exemplo. Mentor, eu quero fazer bilhão. Então você contrata o Carlos Wizard, porque ele fez alguns bilhões de reais como empresário. Flávio Augusto, né? Entre outros bilionários aí. Eu quero participar de uma imersão que eu quero melhorar os processos da minha empresa. Então você vai pegar um cara que é foda, o cara que teve experiência, que trabalhou na Coca-Cola, que ganhou um certificado lá na Olimpíadas, um cara que vive a vida dele sobre processos. Eu quero aprender sobre como melhorar a minha saúde. Então vai seguir lá o Sérgio Bertolucci, vai conectar com ele no estilo de vida dele, que o cara vive isso há mais de 10 anos, e cresceu, evoluiu. Ele é um dos caras que está aqui em Alphaville e dentro da essência dele evoluiu na vida pessoal, espiritual, familiar, espiritual, principalmente nos últimos anos, mas não foge da essência dele, né? É um exemplo que eu estou dando para vocês. Eu quero cuidar e melhorar a minha saúde. Segue aí os grandes cardiologistas, né? Então, cara, sempre que você for buscar alguém para você aprender, por exemplo, quando fala de educação financeira, cara, Gustavo Cerbasi. Não tem um cara que ensina e vive na prática ou aquilo que ele ensina. É o maior do Brasil. Talvez não seja tão famoso hoje no digital, mas é o maior, cara. O cara tem um livro que acho que Casais que Enriquecem, Trabalha Junto, algo assim, é extraordinário. Então, sempre que você for contratar um consultor, um mentor, vê a referência técnica dele e a referência de experiência. Cara, valoriza o seu dinheiro. Edson, contratei uma imersão acima de 30 mil reais, uma mentoria. Sai fora, filho.
Cara, é dinheiro demais, meu irmão. Eu vejo aqui em Alphaville, tem mentoria aqui de 100 mil, 150, 300 mil, 700 mil, 1 milhão. Mano, é dinheiro demais. Ô, vou te contar um negócio aqui. Se você contratar uma mentoria de 300 mil reais, não vai ficar só nos 300 mil. Tem as experiências, tem os eventos, tem as viagens, tem os desafios. Cara, a maioria dos caras que viveu o processo da mentoria, contratou uma mentoria de 350 mil, um exemplo. Aí ele foi participar de todos os desafios da mentoria e fazer tudo o rolê que o cara ensina na mentoria. É 1 milhão, irmão. Tem nego que tá em 1,5 milhão aqui, só de despesa, de custo operacional do rolê. Né, bebê? Ih, toma aqui. Você entendeu? Então eu tô aqui para bater o papo reto para vocês. Cara, pensa o seguinte, 300 mil. Eu contrato uma nutricionista, um cardiologista, um psicólogo, um consultor para minha empresa, faço uma viagem com a minha esposa, de repente dou um carro. 300 mil é muita grana, meu amigo. Não é porque o real está desvalorizado, não. 75 mil, uma mentoria de 12 encontros é muita grana, fi. 100 mil. Cara, deixa eu te contar um negócio. Vai com calma, desacelera, não seja tão ansioso, não. Entendeu? Vai com calma. Problema nosso, nós temos mais de 83% de brasileiros endividados. Porque dinheiro é emocional. Tudo que você gasta e tudo que você ganha está ligado às suas emoções. E o que mais é ensinado é você pegar o cliente pelo emocional. E por isso que eu tô pobre financeiramente, assim, ó. Porque, cara, eu não uso essa técnica. Não uso a técnica da PNL, do neuromarketing para vender, não. Se for para mim ficar milionário, vai ser entregando conteúdo arroz com feijão e verdadeiro. É esse público que eu quero. Agora, se for para me usar a técnica de ilusão para ter conversão e principalmente usar a palavra para vender, para ficar rico, você morro pobre financeiramente, o que for. Mas eu não compactuo com isso. E é por isso que eu não fiz nada desde que eu vim para São Paulo agressivo, que nem eu fiz no tradicional durante 3 anos. De 2017 a 2020 a gente pegou um projeto pequeno, escalou ele, cresceu. E eu era feliz dentro desses 3 anos porque a gente era justo nos nossos projetos, com os nossos colaboradores, com os nossos parceiros de negócio. As pessoas estavam crescendo ao nosso redor. E às vezes muito mais do que eu e a minha esposa. Então, meus amigos, você respira fundo, valoriza o seu dinheiro, valoriza o centavo. Tinha um cara que eu não gostava dele, que era um tiozão, que tinha uma casa de 3 milhões de reais na minha cidade, um SW4 zerado na garagem, uma Harley, e o cara andava no Uno no dia a dia dele. Cara, eu ficava de cara com aquilo. Eu falei, cara, esse cara tem grana, é rico, tem fazenda, tem empresa e vive nessa escassez, né? Mano, tava aqui agora, um dos principais condomínios de Alphaville, Tamboré 2. O que você vê de multimilionário saindo em carro básico do dia a dia. E a maioria dos caras que tem muita grana não tá na ostentação, não, chefe. Ele não mostra o helicóptero dele, ele não mostra o jato dele, ele não fica mostrando se ele tem Ferrari, se ele tem Porsche. O dia a dia dele, ele anda com H9 da Raval, uma SW4, entendeu? Anda agora de BYD, anda de vanzinha, discreta. Cara, a maioria dos caras ricos do Brasil, de Alphaville, é discreto, mano, e tá no mercado tradicional. Ô, deixa eu te falar um negócio pra você. Esse faturamento, essa bolha do digital não significa 3% do PIB nacional. As grandes empresas, os grandes bilionários do Brasil estão no mercado tradicional. Então, meus amigos, se você tem uma empresa no mercado tradicional, fique bem, fica feliz, se adapta às ferramentas do digital, entendeu? Mas cresce. Eu vou te contar uma história. Em 2020, financeiramente, eu estava bem melhor do que um amigo meu. Hoje, 2026, ele ficou focado no tradicional, ele está 10 vezes mais rico de patrimônio do que eu.
10 vezes. E o que que mudou? Eu vim para Alphaville aprender, né, conectar com o Vale do Silício do Digital, e ele ficou lá na minha cidade, Campo Verde, Mato Grosso, focado no negócio, na profissão dele. Eu não tenho vergonha de dizer isso, eu tenho orgulho dele, eu fico feliz de ver os resultados, o crescimento dele, entendeu? E eu não tenho vergonha de expor isso aqui para vocês, porque eu não sou guru de palco, não sou empreendedor de palco, não vou usar a palavra de Deus e muito menos usar técnica para persuadir alguém. Se vocês quiserem conectar comigo, fazer negócio comigo, vai ser pela minha essência, pelo que eu sou. E acabou. E eu tô abrindo a caixa preta de Alphaville, vou trazer todo o negócio que eu entrar, vou trazer a verdade para vocês, tá? Então, eu tô nesse processo de reconstrução da minha identidade, dos meus negócios e principalmente em viver o verdadeiro evangelho, que ele é simples, que é amar o próximo como a ti mesmo, que é ir de pregar o evangelho e principalmente a verdadeira igreja, aquela que cuida das viúvas e dos órfãos, tá? E é sobre isso. Se inscreve aí, deixa seu like. Cada vídeo que a gente trazer aí, a gente tá subindo a frequência, vamos subir o conteúdo, e se fazer sentido para você, já me segue aí. Agora, se você quiser continuar sendo enganado, né, gastar seu dinheiro, ser fã de pessoas, porque Jesus Cristo fala que a gente não deve idolatrar ninguém, e o que eu mais vejo é pessoas idolatrando pessoas. A gente tem que respeitar pelo resultado, respeitar a pessoa pelo que ela é, mas jamais ser fã, jamais idolatrar, tá bom? Então, o que eu quero construir com você aqui é um relacionamento de dois amigos, trocando ideia, questionando e principalmente seguindo o seu propósito de vida em um ambiente que todo mundo se respeita. Eu tenho que respeitar o padre, o pastor, o macumbeiro, o ateu. Cara, a gente tem que respeitar o próximo, tem que amar o próximo. E eu vou deixar um código final aqui para vocês. Uma dica, um insight. Cara, se nós somos a imagem e semelhança do Criador, Deus faz cada um com seu DNA, com a sua genética diferente, único e exclusivo. Você é único e exclusivo. Seu DNA é único, a sua característica pode ser parecido com alguém, com seus pais, mas você é único. E esse padrão, que o mercado quer colocar o padrão de beleza, de mexer na sua cara, deixar todo mundo igual, cuidado. Você está fugindo da sua essência. Quando você olha para uma pessoa e você fala, aquela pessoa é feia, aquela pessoa, eu não gostei do rosto dela, o rosto daquela pessoa, o corpo daquela pessoa, o shape daquela pessoa. Cara, deixa eu contar um segredinho aqui, bem básico. Se nós somos a imagem e a semelhança do Criador, você está falando que o Criador é feio. Porque o Criador, ele se revela de várias formas, de várias características. Então todo mundo é lindo, todo mundo é belo, né? Presente aquilo que o Senhor nos chamou. E é sobre isso, gente. Entendeu? Ser simples de coração, aceitar quem você é, entendeu? Ah, eu tenho uma bochechinha aqui. Ai, que meu nariz é tortinho assim. Glória a Deus, seja feliz do jeito que Deus te fez, meu irmão. Vai ser feliz. Ah, eu vou fazer um botox aqui, que eu vou mudar meu rosto. Para de colocar coisas artificiais dentro de você. A crise de identidade está gigantesca, que a galera está se transformando, fugindo daquilo que o Senhor nos chamou. A beleza é simples. Se você observar o que tem de coroa, né, uns velhão coroa aí, cara que não mexeu em nada, de 73 anos, shapeado, correndo, fazendo atividade física. Umas coroas aí, uma senhora de 73 anos, 80 anos, que corre, que faz academia. Você olha assim o corpo da pessoa, lógico, tem ali o resultado da velhice, que faz parte do processo, mas as pessoas estão muito mais bonitas, natural, do que quem vive colocando um artificial dentro do corpo. Toma cuidado. Muitas pessoas tiveram problema com silicone, muitas pessoas tiveram problema com botox. Cara, eu sou um cara que hoje eu tendo pro mais natural possível. Porque se Deus fez, e o nosso corpo é a máquina mais perfeita que existe, o corpo cura, o corpo se transforma, o corpo se rejuvenesce toda semana, troca células, troca tudo. Até a nossa pele é trocada, a gente nem percebe. Cara, vamos ser simples de coração, vamos aceitar quem nós somos.
todo mundo tem defeito e todo mundo tem qualidade. Então, vamos aprender uns com os outros, vamos ser simples de coração. Você vai economizar mais, vai te sobrar mais dinheiro, você vai reorganizar a sua vida e você vai ser muito mais feliz do que ser escravo de um sistema, de uma sociedade ou de movimentos. E eu vou ser sincero para vocês, eu faço parte de uma comunidade religiosa bem rígida e eu respeito a cultura deles porque eu escolhi estar lá. Não quer dizer que eu viva 100% a cultura deles, saca? Eu participo de alguns ecossistemas como parceiro de negócio e eu respeito a cultura de cada um deles. Não quer dizer que eu concordo que eu vou viver aquilo como se fosse a única verdade. Entende? Então, respeita a cultura de cada empresa, de cada religião, cada crença. Seja simples de coração e, principalmente, vive o amor que o apóstolo Paulo nos ensinou. Depois de Jesus, apóstolo Paulo. E o que mais o apóstolo Paulo nos ensina é viver o verdadeiro amor de Cristo. Cara, se você viver isso, sair das bolhas, você vai ser simples. Cria a sua cultura, baseado nos princípios, e vá viver uma vida simples com qualidade. Seja simples como uma criança, a palavra já diz, né? Estou aqui com o Samuelzão, ó. Samuelzão tá curtindo, estamos pegando o sol. Ele só fica bravinho que ele quer colo. Agora ele tá na fase do colo. Ele quer bastante colinho. Fica no carrinho, no berço, mas ele quer mais colo. O cérebro dele está desenvolvendo, ele está reconhecendo mais as pessoas. Então tá uma fase muito gostosa de acompanhar cada fase, cada processo dele. Já se inscreve aí, deixa seu like e o próximo vídeo é uma pedrada. Bravo!